Câmara dá mais um passo para um novo concurso. O presidente anuncia que vai contratar a UFG para fazer as provas. No máximo até janeiro, fevereiro, essas provas possam ocorrer já, para que a convocação também possa ocorrer ainda do ano que vem. Pacote de projetos enviado pelo prefeito promete movimentar as votações. Entre as matérias, a lei que define para onde vão os recursos do município no ano que vem. Vai fazer com que nós, na hora do orçamento, possamos contemplar aquilo que arrecadamos com precisão. E ganha força na Câmara a criação de uma comissão para investigar o serviço de limpeza da cidade. E a oposição se une para evitar a terceirização do CEMEIS de Goiânia. Fica mais caro e sem condições de fiscalização. Existem vários concursados para serem chamados. E mais, uma reportagem especial desvenda preciosidades da Câmara, obras de arte que contam a história da cidade, emolduradas pela beleza de espécies que fazem do jardim sua morada. Chega mais para acompanhar as principais notícias da semana na Câmara. Olá! Deve movimentar a Câmara nesse semestre um pacote de projetos do prefeito Sandro Mabel que acaba de ser enviado ao Legislativo. Algumas matérias tratam do destino dos recursos do município nos próximos anos. Outras mudam regras na área da educação. Todos os textos já estão tramitando. Vamos ver na reportagem. As matérias foram lidas no plenário na volta das sessões legislativas após o recesso de meio de ano. 3 dos projetos do prefeito são da área da educação. Um deles regulamenta contratos temporários de trabalhadores administrativos em escolas municipais. Hoje, a lei só permite esse tipo de contratação para professores e trabalhadores de outras secretarias como a saúde. Além disso, o texto amplia o prazo de vigência de todos os contratos temporários a ser firmados pela Prefeitura. Passarão a ser de 3 anos, podendo ser prorrogados por até 5 anos. Pela regra atual, os contratos têm validade por 1 ano, podendo ser prorrogados por mais 1. Outra mudança prevê contrato temporário quando um servidor efetivo abandonar o cargo. Outro projeto busca atualizar a lei que trata da transferência de recursos da Prefeitura para que escolas municipais contratem serviços sem concorrência pública. As mudanças propostas adequam o texto à Lei Geral de Licitações, que passou a valer em abril de 2023 e tem abrangência nacional. As regras municipais ainda se baseiam em lei federal anterior. O terceiro projeto na área da educação recria juridicamente um centro de educação infantil, o CEMEI do Jardim Curitiba, que teve a lei de criação revogada por engano, o que hoje dificulta o funcionamento. Outros 2 projetos enviados pelo prefeito Sandro Mabel à Câmara para votação agora no 2º semestre são matérias orçamentárias. O Plano Plurianual fixa objetivos da administração para os próximos 4 anos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias detalha prioridades e metas para o ano que vem. Eu vejo que é uma LDO enxuta, precisa e que vai fazer com que nós, na hora do orçamento, possamos contemplar aquilo que arrecadamos com precisão para aplicar nas prioridades do município de Goiânia. De acordo com os textos, a Prefeitura estima que vai ter em caixa para manter os serviços públicos e fazer investimentos em 2026 recursos da ordem de 10,2 bilhões de reais. Valor 3,7% menor que o previsto para 2025, que é de 10,6 bilhões de reais. Além das matérias citadas na reportagem, o prefeito enviou à Câmara projeto que prevê a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. O órgão vai integrar representantes da sociedade e da administração municipal para combater a criminalidade na capital. E na primeira etapa, todos os projetos do Executivo deverão ser votados na Comissão de Constituição e Justiça, que retomou os trabalhos após o recesso do meio do ano.
Na primeira reunião do semestre, a Comissão de Constituição e Justiça votou 18 matérias, incluindo 9 vetos. Entre os projetos aprovados está o que institui o selo Microcrédito Solidário Goianiense, uma forma de incentivar instituições privadas e cooperativas a apoiar pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos. Segundo o autor da proposta, vereador Luan Alves, a ideia é reconhecer entidades que promovam o acesso a crédito de baixo custo. A ideia é justamente contribuir com a questão do empreendedorismo em Goiânia. É uma pauta que a gente tem abraçado, tem buscado várias soluções e essa é mais uma. A gente quer contribuir para que a cidade evolua, tanto em parcerias como também com o empreendedorismo. Esse é o objetivo dos projetos apresentados por nós e vamos buscar ainda mais contribuir nessa pauta. Presidente da CCJ, Luan Alves, também falou da expectativa para o trabalho da comissão neste semestre. A gente tem previsão de muito trabalho, né? A Prefeitura tende a demandar muito a Câmara nesse segundo semestre e a CCJ participa disso muito ativamente e tem tido a participação de todos os vereadores, como hoje nós conseguimos abrir a CCJ no horário, esgotar a pauta e mesmo assim sem atrapalhar os trabalhos do plenário. E a gente lembra que todas as matérias aprovadas na CCJ seguem para 2 turnos de votação no plenário. E os vereadores voltaram a discutir uma proposta de extinção da taxa do lixo que a Prefeitura começou a cobrar no mês passado. A Câmara decidiu desarquivar um projeto que pode suspender a cobrança. No plenário, 17 vereadores votaram pela aprovação do requerimento que desarquivou o projeto de lei que propõe a revogação integral da taxa de limpeza pública, conhecida como taxa do lixo. A matéria havia sido arquivada pela CCJ, mas agora voltará a tramitar na comissão. A proposta é do vereador Lucas Vergílio. Eu acredito, e muitos aqui acreditam, que essa cobrança não foi equitativa, não foi justa. Então, nada mais justo que o plenário dessa casa, que é soberano, trate sobre o assunto. O projeto tinha sido arquivado na CCJ e não teria oportunidade de vir a plenário. Então, o meu requerimento é para desarquivar o projeto, para que o projeto possa voltar a tramitar e que o plenário dessa casa dê, a sua opinião sobre o projeto. A matéria desarquivada vai ser votada novamente na Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovada, segue para o plenário. E a seguir você vai ver: Câmara dá mais um passo para um novo concurso. Presidente anuncia que vai contratar a UFG para fazer as provas. No máximo até janeiro, fevereiro, essas provas possam ocorrer já, para que a convocação também possa ocorrer ainda do ano que vem. Ganha força na Câmara a criação de uma comissão para investigar o serviço de limpeza da cidade. E a oposição se une para evitar a terceirização dos CMEIs de Goiânia. Fica mais caro e sem condições de fiscalização. Existem vários concursados para serem chamados. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. E agora eu já nem sei quem bate mais forte, o coração ou ele. Se você conhece casos como esse, fale com a Ouvidoria da Mulher. Mais do que acolher denúncias, a gente acolhe você. Câmara Municipal de Goiânia. E a gente está de volta com uma notícia para quem sonha em trabalhar no serviço público. A Câmara dá mais um passo para realizar novo concurso, dessa vez com 54 vagas. A presidência acaba de autorizar a contratação da UFG para conduzir todo o processo, que deve ser concluído até o fim do ano.
No plenário, o presidente da Câmara, Romário Policarpo, oficializou a realização do concurso público do Legislativo com a assinatura da contratação da Universidade Federal de Goiás para 54 cargos efetivos de nível médio e superior, além de cadastro de reserva. Para os cargos de nível superior, há uma vaga para analista de comunicação, uma vaga para economista, uma vaga para contador, 6 vagas para analista de sistemas, uma vaga para analista técnico legislativo, 2 vagas para médico do trabalho, 2 vagas para tradutor e intérprete de Libras, uma vaga para cerimonialista, uma vaga para analista de suporte de redes e sistemas, 2 vagas para arquivista e uma vaga para designer gráfico e animação. Já para os cargos de nível médio, há 6 vagas para agente administrativo, uma vaga para agente de manutenção, uma vaga para agente para assuntos legislativos, 4 vagas para atendente de recepção e cerimonial, 3 vagas para editor de vídeo, uma vaga para fotógrafo, 2 vagas para motorista, uma vaga para operador de áudio e vídeo, 2 vagas para operador de switcher, 2 vagas para técnico de informática, 4 vagas para cinegrafista, 2 vagas para operador de caracteres, 2 vagas para técnico em eletroeletrônica, 2 vagas para técnico em iluminação e 2 vagas para técnico em telecomunicação. O presidente da Câmara comentou os próximos passos do concurso e deu uma previsão da realização das provas e da publicação do edital. Agora haverá a publicação em Diário Oficial, a Universidade Federal abrirá os prazos para a entrega de um edital e a gente acredita que, se tudo correr bem aí, no máximo até janeiro, fevereiro, essas provas possam ocorrer já, para que a convocação também possa ocorrer ainda do ano que vem. Eu acredito que nos próximos 30 dias esse edital pode ser publicado, mas trabalhar com prazo é um pouco complicado porque agora passa a ser de responsabilidade da Universidade Federal. De acordo com Policarpo, o aumento do quadro de servidores efetivos reforça o compromisso da gestão de ampliar e melhorar os serviços prestados pela Câmara à população. A ideia são profissionais que sejam de carreira para darem continuidade a esse processo de modernização que nós aplicamos aqui na Câmara Municipal. Por isso, se vocês repararem, tem muitas áreas bem específicas aí desse concurso, que a ideia são que esses servidores que vão continuar aqui, os vereadores passam, os presidentes de Câmara passam, mas esses servidores continuarão aqui fazendo trabalho, principalmente nessa parte de ampliação do sistema tecnológico aqui da Câmara e, por consequência, também na entrega à população. E nós da TV Câmara vamos acompanhar todas as etapas da realização do concurso e trazer as informações para você. Fique de olho, hein? E vai ser criada na Câmara uma comissão de inquérito para investigar possíveis falhas e irregularidades no contrato da Prefeitura com o consórcio de empresas responsável pela coleta de lixo e outros serviços de limpeza da cidade. Deverá ser a primeira CEI dessa legislatura, viu? O número de assinaturas exigida pela lei para que a comissão seja criada foi atingido. 16 vereadores assinaram um requerimento que pede a criação da Comissão Especial de Inquérito. Pelo regimento da Câmara, são necessários pelo menos 13 nomes. A ideia é investigar possíveis irregularidades na execução do contrato e prestação de serviços pelo consórcio Limpagim. A comissão vai analisar aspectos técnicos, financeiros, operacionais e ambientais, em especial denúncias de falhas recorrentes na coleta seletiva, uso indevido de maquinário e alterações contratuais já apresentadas pela empresa. A proposta é do vereador Cabo Sena. A ideia é trazer uma resposta para a sociedade, porque todos os nossos gabinetes estão recebendo reclamações e pedidos para que esta empresa, que recebe mais de 500 milhões de reais, faça verdadeiramente a limpeza da cidade. A cidade está suja. A cidade está toda suja. Cabo Sena explica quais os próximos passos até o começo dos trabalhos. O presidente Romário vai enviar aos partidos para que os partidos indiquem aos componentes da CEI, essas suas indicações. Então, no procedimento agora, imagino que o presidente deverá enviar para a Procuradoria para verificar a juridicidade e logo em seguida já as primeiras reuniões para iniciar os trabalhos.
Agora, com a instalação da CEI da Limpa Gin, os partidos deverão repassar para a mesa diretora quais vereadores irão compor a comissão. Depois a CEI será formada, vai eleger presidente, vice-presidente e relator e então iniciar os trabalhos. Bom, e uma postagem que viralizou na internet alerta sobre a gravidade da exposição de crianças a conteúdo adulto nas redes sociais. O vídeo denuncia que o meio digital direciona menores de idade para mensagens de cunho sexual ou outros temas inadequados, levando muitas vezes à prática de crimes. E com isso, para prevenir e combater situações como essas, várias iniciativas surgiram no país, inclusive aqui em Goiânia. E na Câmara foi apresentado o projeto de lei sobre o tema. Vamos ver. Um vídeo divulgado na internet preocupou famílias do país inteiro. O youtuber Felca despertou a discussão sobre a exploração e o abuso de crianças e adolescentes por meio de redes sociais. No vídeo, ele explica como os algoritmos das plataformas recomendam conteúdos de acordo com curtidas, compartilhamentos e tempo de visualização, facilitando que pedófilos encontrem material de menores de idade. Ele também revela alguns códigos usados pelos criminosos para compartilhar imagens e vídeos de crianças e adolescentes e denuncia casos de exploração até mesmo dentro da família, com o exemplo de um canal criado pela mãe para monetizar, lucrar com a filha. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, vou passar mal. A discussão chegou à Câmara Municipal com a apresentação de projeto de lei pelo vereador Anselmo Pereira. A proposta institui o Programa Municipal Infância Protegida para combater a adultização de crianças e adolescentes, que se manifesta principalmente com incentivo à sexualização precoce, imposição de padrões estéticos, exposição a conteúdo adulto e uso de redes sociais para estimular postagens de imagens, vídeos ou desafios inadequados para a idade. A matéria prevê medidas a serem adotadas pela Prefeitura, como campanhas educativas, parcerias com entidades e escolas para ações de prevenção, elaboração de material informativo para pais, responsáveis, professores e influenciadores digitais e explicações sobre o uso seguro das redes sociais. O autor do projeto destaca que é urgente adotar estratégias para proteger as crianças e adolescentes e garantir uma infância saudável. Essa matéria que nós estamos aqui dando entrada hoje é evitar que determinados padrões de comportamento que querem imprimir na modernidade altere o comportamento da infância de qualquer criança no município de Goiânia. Eu espero que com isso a gente tenha uma cartilha onde criança tem que ser tratada como criança, principalmente preservar a sua infância e promover a sua atividade motora sadia para que quando ele for mais adulto, tem aí a sua concepção real e amanhã não se arrependa de não ter tido infância, porque todos nós precisamos cumprir as etapas de desenvolvimento das nossas idades. A matéria será votada primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois em 2 turnos no plenário. Vereadores da oposição questionam a decisão da Prefeitura de transferir para organizações sociais a gestão de CEMEIs, os Centros de Educação Infantil. O grupo defende que o recurso que a Prefeitura reserva para a terceirização deveria ter outra finalidade: convocar profissionais aprovados em concurso, ampliar e melhorar a qualidade do serviço oferecido diretamente pela rede de educação. O assunto foi debatido em uma audiência pública. Confira. A audiência pública, promovida pela vereadora Kátia, foi acompanhada pela presidente do Fórum Goiano de Educação, pela presidente do Sintego, representante da Prefeitura e pelos vereadores Fabrício Rosa, Edivar Madureira e Ava Santiago, além de trabalhadores da Rede Municipal de Ensino.
Os participantes discutiram a portaria da Secretaria de Educação do município, que autoriza a contratação de organizações da sociedade civil, OSCs, para a gestão do CEMEIS de Goiânia. Kátia pediu ao Ministério Público a suspensão liminar da portaria. Durante sessão na Câmara, a parlamentar defendeu que a decisão da Prefeitura fere princípios constitucionais. Quando você põe o recurso numa OS, você tira a sua condição de fiscalizar. O vereador, o órgão público não tem acesso a esses números, está provado isso na saúde do Estado, na saúde municipal, que dificulta muito. Fica mais caro e sem condições de fiscalização. Se a Prefeitura vai pagar o aluguel para a OS contratar um prédio, por que a Prefeitura não pode pagar o aluguel e colocar os professores que estão no cadastro de reserva do concurso público, que são pessoas que estudou e têm qualidade, qualificação técnica para assumir esses cargos? Se a Prefeitura vai passar o dinheiro para a OS contratar o professor, por que ela não chama esse aprovado do concurso público? A bancada do PT também acionou a Justiça com uma ação popular para anular a portaria da Prefeitura. Nós entendemos que as crianças têm que ficar nas mãos da educação pública. Então nós entendemos que, primeiro, não há emergência, o STJ e o STF tem jurisprudência pacífica no sentido de que ele só poderia passar para as mãos da iniciativa privada se fosse excepcional e se fosse absolutamente com emergência. E não é o caso, dá para ter um planejamento. Além disso, existem vários concursados para serem chamados, existem prédios que podem ser alugados, existem recursos para alugar esses prédios e para convocar esses servidores. Então nós entendemos que nós deveríamos convocar servidores e abrir novos CEMEIs para atender essa população. Bom, para a imprensa, a Secretaria de Educação informou que a transferência da gestão do CEMEIs para as organizações sociais vai resolver a falta de professores e servidores na rede municipal. Segundo a Secretaria, os trabalhadores que hoje estão no CEMEIs a ser terceirizados irão trabalhar em unidades de pré-escola e ensino fundamental e também naqueles centros de educação infantil que vão continuar mantidos pela própria Prefeitura. Goiânia tem 146 CEMEIs, com mais de 30 mil alunos matriculados. E depois do intervalo você vai ver. Para incentivar a leitura entre os jovens, Comissão de Cultura quer criar uma biblioteca na Câmara. Goiânia possui apenas 2 bibliotecas públicas e ainda é em estado lastimável. E vamos mostrar também os encantos que o visitante encontra em nosso prédio. Obras de arte que registram a história da cidade e espécies que escolheram nosso jardim como morada. É daqui a pouquinho. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. E estamos de volta com as notícias da Câmara. A inclusão de pessoas chamadas neurodivergentes é um dos maiores desafios da sociedade e do poder público. Quem tem diagnóstico de autismo, déficit de atenção e dislexia, por exemplo, é discriminado e vê os seus direitos desrespeitados diariamente. Para mudar essa situação, o poder público precisa implantar mudanças nos serviços prestados à sociedade. Na área da educação, um projeto de lei aprovado de forma definitiva na Câmara detalha o que precisa ser feito. Veja na reportagem. O projeto cria a política municipal de atenção ao estudante com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH ou dislexia. Os objetivos da matéria são garantir o direito ao atendimento educacional especializado, oferecer sistemas de apoio adequados, incentivar a qualificação de professores para promover a inclusão, organizar redes de apoio, incluindo formação continuada, identificação de recursos, serviços e ações para garantir a independência do estudante. O texto é do vereador Isaías Ribeiro. Esse projeto de lei é uma política pública específica para pessoas que realmente precisam de um cuidado maior. É uma educação inclusiva,
de nós podermos então fazer essa política pública para que a educação evolua, desenvolva ainda mais a qualificação dos profissionais, haja vista que esses transtornos ultimamente têm crescido demais e nós temos que realmente legislar em cima disso e trazer aí como eu disse, uma educação inclusiva. O TDAH tem como principal característica a hiperatividade, a impulsividade e também a desatenção. Já a dislexia é uma condição que dificulta a fala e também a escrita. A ideia é promover um ambiente mais saudável de aprendizado. E alguns ajustes são bem simples, como um tempo maior para fazer as provas e alguns ajustes importantes em tarefas. A gente não pode deixar para trás esse grupo de pessoas. O município tem a responsabilidade e também é lei federal, estadual. Então, com base disso, nós estamos também então dentro do município legislando em cima disso para dar atenção. A educação dignifica o cidadão, dignifica o ser humano. E outra matéria aprovada em turno definitivo, também do vereador Isaías Ribeiro, representa mais um passo em favor da inclusão. Se o projeto virar lei, crianças e adolescentes autistas serão autorizados a levar alimentos e utensílios próprios para a escola e outros espaços públicos e particulares. A iniciativa é essencial porque é comum entre pessoas com diagnóstico a rejeição de determinados alimentos e a necessidade de manutenção das rotinas. Aprovado por unanimidade e em definitivo no plenário da Câmara, o projeto amplia a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com o transtorno do espectro autista. A matéria, de autoria do vereador Isaías Ribeiro, acrescenta a autorização do livre ingresso e permanência de alimentos especiais e utensílios nos estabelecimentos públicos, privados e nas escolas da capital, em razão da autorregulação comportamental das pessoas autistas. Nós sabemos que a criança, a pessoa com espectro autista, ela tem alimentação regrada. Ela tem os seus utensílios, por exemplo, como talheres nas escolas. A escola permitir que a criança possa entrar com os talheres, com esses utensílios, porque você tira a criança com espectro autista da rotina dela, então acaba atrapalhando. Então esse projeto, eu fico muito feliz desse projeto estar sendo aprovado aqui na Câmara, porque nós estaremos fazendo políticas municipal para a pessoa com o espectro autista. Os projetos aprovados em definitivo pelos vereadores seguem para sanção ou veto do Executivo. E a saúde de estudantes é tema de outra matéria aprovada de forma definitiva pelos vereadores. O objetivo é preparar a rede municipal de educação para assegurar direitos e atender de forma adequada crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. Quem tem a doença precisa de cuidado rigoroso com a alimentação, monitoramento da glicose no sangue, prática de atividades físicas e aplicação de insulina. Vamos entender mais sobre o projeto. O texto define critérios para cuidados a serem adotados nas escolas com estudantes que têm a doença. A ideia é que as unidades do município garantam a crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 os seguintes direitos: acesso irrestrito à educação sem qualquer discriminação baseada em condições de saúde, assistência necessária ao controle da doença no período escolar, participação de forma segura e inclusiva em atividades educacionais, esportivas e sociais. Para isso, caberá à rede de educação desenvolver planos de ação individualizados com a colaboração de profissionais de saúde, pais e responsáveis, capacitação de professores e funcionários e acesso facilitado a medicamentos, monitoramento glicêmico e primeiros socorros. O projeto de lei é da vereadora Daniela da Gilca. Essa criança precisando de todos os cuidados, porque muitas das vezes ela precisa ir mais ao banheiro, ela precisa ter um olhar diferenciado, porque ela pode estar ali naquele momento precisando da insulina, precisando de medicações, ou cuidados para que hoje o nosso sistema único de saúde enxergue essa criança como real. E hoje, muitas das vezes, o âmbito educacional é onde que essa criança ali tem o cuidado, a informação até de se entender o que é diabetes. Muitas das vezes
ela é passada pela família, mas a criança do lado não entende, né, o que é a própria diabetes e o cuidado que essa criança tem. Aí vem o bullying, vem a autonegligência e vem essa criança tendo que faltar aulas pelo desconhecimento dos coleguinhas, da própria gestão, dos próprios educadores, fazendo com que essa criança, pela sua situação emocional, se agrave muito mais. Em entrevista ao programa Tá na Pauta, que discutiu o projeto aqui na TV Câmara, a médica endocrinopediatra Jéssica França destacou que a participação da escola é essencial para a qualidade de vida e o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. As escolas elas devem se preparar atrás de educação básica, buscar palestras com profissional de saúde, e videoaulas, e-books informativos sobre essa condição e até mesmo solicitar um relatório médico informando sobre a condição da criança e os cuidados que são necessários. Além disso, a escola deve prover um local seguro e reservado para a criança realizar a aplicação de insulina e deve também acompanhar, supervisionar essa administração, deve atender às particularidades dessas crianças que, na maioria das vezes, elas vão precisar de mais idas ao banheiro, vão precisar sair mais para beber água. Também devem permitir o uso de alguns dispositivos eletrônicos que vão auxiliar na vigilância da glicose de uma forma contínua, além de ter uma maior disponibilidade de contato com esses pais, que vai ser necessário para ter uma maior segurança, tanto no controle da glicose quanto na administração da insulina. A matéria vira lei se for sancionada pelo prefeito. A Comissão de Cultura da Câmara definiu 2 linhas de trabalho: cobrar melhorias da gestão da prefeitura na área e criar na Câmara uma biblioteca para incentivar o hábito da leitura. Vamos ver. Goiânia tem o menor índice de leitura entre as capitais brasileiras. Foi o que revelou uma pesquisa feita pelo Instituto ProLivro em parceria com a Fundação Itaú. O dado alarmante foi trazido durante a reunião da Comissão de Cultura, que propôs a criação de uma biblioteca aqui na Câmara. Isso significa que nós temos uma tarefa gigantesca para enfrentar o analfabetismo funcional, para enfrentar o sequestro que as crianças sofrem para as redes sociais e não para a leitura daquilo que é significativo, modificador e importante para suas histórias. Então a Câmara quer colaborar com esse debate, com essa iniciativa para a cidade, e queremos também criar uma estrutura móvel de doação de livros. Goiânia possui apenas 2 bibliotecas públicas e ainda é em estado lastimável. A biblioteca Marieta Teles, na Praça Universitária, não possui ar-condicionado, todo o acervo é muito velho, as estantes estão estragadas, as mesas estão estragadas. A biblioteca sequer possui um sistema de cadastro dos livros. As bibliotecárias cadastram os livros emprestados numa ata de papel. Se você vai até a Biblioteca de Campinas, o ar-condicionado está estragado, a estrutura também é precária. Então é uma vergonha que uma cidade tão rica, a 15ª cidade mais rica do país, não tem uma grande estrutura de biblioteca para acolher nossas crianças e adolescentes. A Comissão de Cultura também aprovou a realização de uma audiência pública com trabalhadores do setor e o secretário de Cultura. Os trabalhadores da cultura cobram editais específicos para as várias modalidades, hip hop, dança, catira, quadrilha, carnaval, enfim, editais específicos, transparência na divulgação desses editais, reuniões periódicas do Conselho Municipal de Cultura, inserção de novas linguagens como hip hop, ballroom no Conselho Municipal de Cultura, estrutura que a Prefeitura possa oferecer nos eventos culturais da cidade, banheiro químico, palco, enfim, há uma série de discussões, pagamento de trabalhadores que não recebem desde a gestão passada, que ganharam até os projetos nos editais, mas que não receberam esses pagamentos. Então há uma série de demandas que precisam ser negociadas com a Prefeitura e com a sociedade goianiense como um todo. A audiência pública com o secretário de Cultura citada na reportagem foi marcada para 11 de setembro. Nessa reunião é que o vereador Fabrício Rosa irá levar à Prefeitura as reivindicações dos trabalhadores da área. E a gente encerra o nosso programa desvendando curiosidades e detalhes do acervo de obras de arte da Câmara. Muitas delas foram concebidas na construção do prédio há 28 anos e outras foram colocadas ao longo do tempo. São preciosidades que revelam muito da história e do cotidiano da capital. Nesse tour pelo prédio da Câmara, nossa reportagem contou com uma colaboração especial. No prédio da Câmara, um acervo mergulha o visitante na cultura de Goiânia
E ninguém melhor que Anselmo Pereira para nos contar esta história. Hoje, com 11 mandatos, foi vereador pela primeira vez há mais de 40 anos. No hall que homenageia o ex-vereador Valdir do Prado, Anselmo chama atenção para a obra Goianidade Legislativa. Concebida em comemoração aos 80 anos da Câmara, a pintura de Eliezer Ricardo faz referência a ex-presidentes da Câmara. As pessoas de ontem, de hoje e do futuro querem conhecer quem é que realmente passou por este poder, quem é que realmente os representou. Neste caso aqui nós temos vários vereadores que se tornaram prefeito. Eu cito, por exemplo, aqui tem o presidente Iris Rezende Machado, aqui tem o presidente Nion Bernays, que virou prefeito do município de Goiânia. Essas coisas são muito importantes para a vida do Poder Legislativo e para a história do que ela representa para a nossa sociedade. No mesmo espaço, o mosaico de espelhos de Argus Ridan retrata a imagem noturna, na região das avenidas 85 e T63. Já o painel Tributo à Democracia inspira reflexões sobre liberdade e o poder do voto. A obra é de artistas de renome internacional, M. Cavalcante e Gomes de Souza. No primeiro andar, Anselmo nos mostra o Espaço Cultural Maria Célia Câmara, em homenagem à empresária e jornalista, referência no incentivo às artes em Goiás. Obras de grandes dimensões, também assinadas por M. Cavalcante e Gomes de Souza, atraem olhares. Tradições goianas, 65 personalidades, Maria Fumaça, monumentos públicos e Bosque dos Buritis, o primeiro dos parques de Goiânia. Muitos desses painéis, segundo Anselmo, foram concebidos dentro do prédio durante a construção. A sede da Câmara começou a funcionar aqui em 1998. A inauguração, nós tivemos o prazer de ter, na época, o vereador Rosiron Aine. E junto com ele, a arquiteta Violeta Ganan, nós percorremos vários também artistas renomados do município de Goiânia e do estado de Goiás e trouxemos telas e obras de arte que, por sinal, foram pintadas a maioria aqui mesmo. Nós temos aqui obras valiosíssimas de artistas renomados do município de Goiânia e do estado de Goiás. Também integram o espaço a galeria dos ex-vereadores que ocuparam a presidência e o painel Ludovico, concebido pelo servidor efetivo da Câmara, Paulo Gil, a partir de retalhos de madeira retirados de uma reforma do prédio. Ainda fazem parte do acervo portas esculpidas por Tairone César de Paula, em bronze, cobre, aço inox e madeira. No plenário, o artista assina o brasão estampado na mesa diretora. Outra galeria fica na área externa da Câmara. Na obra Os Legisladores, o artista Antônio Vieira apresenta 4 figuras humanas para retratar a diversidade de grupos sociais na aprovação das leis. A escultura Troncos do Cerrado, Água do Araguaia, transmite a riqueza de cores do bioma que ocupa a região central do país. O autor, Luiz Olinto de Paula Leite, usa pigmentos especiais e explora texturas e relevos. No chafariz está o imponente jacaré, esculpido em limalha de ferro por Gilvan Cabral. O artista retrata a sobrevivência de animais silvestres em ambientes urbanos. O espaço de cultura ao ar livre homenageia Neuza Moraes, referência em escultura na capital. Essa primeira alameda que nós percorremos aqui, que todo mundo entra, que recebe a fonte luminosa com jacaré, que tem inclusive a entrada do auditório mais importante, que é o Jaime Câmara, ela chama Exposição Permanente de Neuza Moraes. Todas as vezes que nós vamos fazer exposições de arte, da Agave, que é frequentemente chamado, as exposições são feitas neste local. Ou seja, a Câmara também mostrando o seu lado cultural para o município de Goiânia. As preciosidades artísticas que contornam a Câmara são emolduradas por delicado jardim que torna tudo ainda mais especial.
Um olhar atento identifica inúmeras espécies que, quando florescem, tingem a paisagem de cores intensas. No entorno do prédio, contamos 35 pinheiros plantados em 2016 por cada um dos vereadores da época, em comemoração aos 80 anos da Câmara. Quando nós colocamos o nosso nome num lugar desse, nós colocamos o nome na história. Nós colocamos o seu nome para dizer que ontem tivemos 35 vereadores, hoje temos 37 vereadores. E a importância dos poderes é ter memória. Quem não tem memória parece que não é bem civilizado. A Câmara tem memória. Ela tem memória nas suas leis, ela tem memória nos seus requerimentos. A Câmara é palpitante, ela é atuante, ela traz para cá as suas reivindicações, mas também preserva os seus espaços, a cultura, a arte. E na Câmara, o visitante pode ter mais uma surpresa: a graciosa companhia de quem faz aqui sua morada. Ficou curioso para conhecer as belezas da Câmara? As nossas portas estão abertas para receber visitantes de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 da tarde. E as escolas podem agendar a visita e uma equipe da Escola do Legislativo acompanha os estudantes para conhecer todo o nosso prédio. Os contatos aparecem aí no vídeo. Continue ligadinho em nossa programação no canal 3.3 da TV Aberta, em nossas redes sociais e no portal da Câmara na internet. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.